E eu quero que você agora preste muita atenção no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Claro, eu não estou falando só para cristãos, estou falando para pessoas de outras religiões. Mas se você está ligado no Contagem Regressiva, é porque de alguma forma você está interessado em ouvir sobre a Bíblia. Porque você sabe que esse é um programa que fala da Bíblia, que fala de Jesus e que fala de Deus. Mas a pergunta é, se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Com certeza, nós poderíamos enumerar aqui várias. Eu poderia citar para você, eu tenho aqui vários nomes, eu vou mencionar alguns só para você ter uma ideia de algumas dessas religiões. Eu vou mencionar 8. Eu tenho aqui os nomes das 8 principais. Não vou dizer principais, talvez as mais conhecidas, a gente pode assim dizer. Uma delas é o que nós chamamos de cristianismo, com 2,2 bilhões de adeptos. Uma outra é o islamismo, com 1,6 bilhões de adeptos. Uma outra é o hinduísmo, com aproximadamente 900 milhões de adeptos. Uma outra é uma religião tradicional chinesa, com 400 milhões de adeptos. E ainda nós poderíamos mencionar o budismo, com 376 milhões de adeptos. E ainda o sikhismo, com aproximadamente 20 milhões de adeptos, e o judaísmo com 15 milhões de adeptos, e o espiritismo, que há entre eles, alguns não gostam de falar que é uma religião, enfim, mas vamos colocar aqui com 13 milhões de adeptos. Eu mencionei apenas 8, ok? Tem muito mais do que isso. Agora, dentro de cada religião, existem pontos de vistas diferentes. Existem maneiras diferentes de pensar. Por exemplo, dentro do cristianismo, existem denominações várias. Existem milhares de denominações dentro da religião cristã. Uma delas diz, por exemplo, que não se pode dançar. A outra diz que pode. Entendeu? Uma diz assim, o dia do Senhor é o sábado. A outra diz, não, é o domingo. Uma diz assim, não se pode frequentar o cinema. A outra diz, pode. Uma diz, as mulheres não podem usar brincos e bijuterias, nem os homens. E a outra diz, não, isso não tem nada a ver, claro que pode. Uma diz assim, o arrebatamento será secreto. E a outra diz, não é nada de secreto, vai ser visível e real. Uma diz, não pode doar sangue. A outra diz, claro que pode doar sangue. Uma diz assim, aqui não se pode ter relacionamentos íntimos de namorados, como marido e mulher antes do casamento. E a outra diz, não, isso não tem nada a ver, Deus quer o coração. E a gente poderia dizer, uma diz assim, temos que guardar a lei. A outra diz, não precisa, eu crendo na graça já é o suficiente. E assim nós poderíamos ficar aqui a noite toda, mostrando pontos de vistas diferentes, de denominações e também de religiões diferentes. Mas a pergunta é, o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? Bom, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto mencionado, palavras de Jesus Cristo, em Mateus 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. De acordo com esse texto, existem 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Quando você pega essa leitura, esse texto de Jesus, e leva lá para o Jardim do Éden, quando tudo começou, você percebe essa linguagem de Jesus de forma muito clara ali no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, nós encontramos 2 árvores. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Essas 2 árvores são como os 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho certo e o caminho errado, o caminho de Deus e o caminho do inimigo de Deus. Entendeu? E como Deus fez o homem perfeito, Deus deu ao homem liberdade de escolha. Nós abrimos o programa falando de liberdade, falando que nós somos defensores da liberdade de consciência, liberdade religiosa. Por quê? Porque Deus criou o homem com liberdade.
Eu sou livre, você também é livre. Nós não somos robôs, nós não somos computadorizados, onde Deus fica ali com o mouse na mão ou um controle remoto para dizer para você, para a esquerda, para a direita, sorri agora, fica sério, chora, dorme, acorda. Não, nós não somos robôs, nós somos seres humanos, temos liberdade, podemos ir e vir, entrar e sair, aceitar ou rejeitar. Nós podemos e devemos usar nossa liberdade e de maneira inteligente, claro. Mas, como você sabe, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, usaram de maneira errada e equivocada a liberdade que Deus lhes concedeu. Foi quando Adão e Eva se afastaram de Deus por uma decisão própria e finalmente foram da árvore da vida para a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, eles saíram do caminho estreito, do caminho de Deus e foram para um caminho largo, um caminho da desobediência, da transgressão. E a partir desse momento aconteceram todas as coisas, ou passou a existir a partir daí um problema que futuramente desencadearia todas essas coisas, essas polêmicas que nós hoje discutimos aqui. Você sabe que após o pecado, então o homem passou a conviver com um vazio no coração. Um vazio no coração, veja por exemplo o que está escrito em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10, ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, logo após a transgressão, logo após o afastamento, logo após o mau uso da liberdade de consciência, logo após o mau uso do livre-arbítrio, o homem transgrediu, se afastou de Deus, o homem pecou. E esse pecado levou o ser humano a ter medo de Deus, levou o ser humano a se afastar de Deus, ou seja, criou uma ruptura, uma separação. Como o profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, verso 2, ele diz assim que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Entendeu? É assim que diz o profeta Isaías. E a partir desse momento, o homem com esse vazio fugiu de Deus e Deus chegou no jardim do Éden e fez uma pergunta. A pergunta foi: Adão, onde estás? Adão, onde você está? Essa expressão, essa frase de Deus, Adão, onde estás? Mostra um Deus maravilhoso, mostra que o nosso Deus começou uma caminhada em busca do homem. Começou a partir daí um projeto para salvar, para resgatar, para trazer de volta o ser humano. Ou seja, o pecado afastou o homem de Deus e Deus começou agora uma busca pelo homem. Então, na verdade, não é você que busca a Deus, mas é Deus que busca você. Não é você que está procurando Deus, mas Deus está procurando você. O que há no seu e no meu coração, no coração de todo ser humano, é um vazio causado pelo pecado. E algumas pessoas que se afastaram de Deus de tal maneira, elas tentam preencher o vazio através de coisas, através de atitudes humanas e baseado no que acreditavam seus ancestrais. Essas pessoas começam então a crer que elas podem ser felizes fazendo coisas que para nós podem ser absurdas. A verdade é que o ser humano, depois que se afastou de Deus, ele tentou e tenta até hoje ser feliz. Mas quer que eu te diga uma coisa do fundo do meu coração e com base na Bíblia? O homem pode tentar ser feliz de todas as maneiras e Deus entende que você está buscando a felicidade. Porém, todavia, o homem não pode ser feliz sem Deus. Você pode pertencer a qualquer religião, mas saiba de uma coisa, sem Deus você não pode ser feliz. Você pode tentar ser feliz, mas não será. Então, nessa noite, no Contagem Regressiva, você precisa entender que esse vazio do coração do homem levou o homem a criar para si deuses. Levou o homem a criar para si formas de uma religação, de uma religião. E por isso surgiram várias religiões diferentes. Na verdade, os dois principais aspectos religiosos que a Bíblia menciona surgiram no Jardim do Éden. A igreja de Deus, a religião de Deus surgiu no Jardim do Éden, antes do pecado. Mas a religião errada, a igreja errada, o caminho errado, também surgiu no Jardim do Éden, só que depois do pecado. Entendeu?
A religião de Deus, ela surge com a frase de Gênesis 2, 16 e 17. Quando Deus orienta o homem, quando Deus ensina o homem, quando Deus fala, ó, esse é o caminho certo. Se você for por outro caminho, você vai pecar e se pecar vai morrer. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 3, você percebe que aparece a serpente. A serpente é usada pelo inimigo, o anjo mau. E a serpente é como um intermediário. E esse anjo que usa uma serpente como intermediário, esse anjo coloca uma outra visão, uma outra doutrina contradizendo a doutrina de Deus. E diz assim para Eva, você pode comer do fruto que Deus falou que você não deve comer, porque eu garanto a você que você não vai morrer. E essa frase, que aparentemente é inocente e simples, ela cria um movimento doutrinário e religioso que até hoje cria confusão na cabeça das pessoas. Para a gente não ficar aqui demorando demais, nós queremos ir direto ao ponto, e acho que estamos fazendo isso, mas um dia Deus chamou Abraão, o grande patriarca Abraão, o grande servo de Deus Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, olha para o céu. E Abraão olhou para o céu. E Deus falou, o que você está vendo, Abraão? Ele disse, estrelas. Você pode contá-las? Não, Senhor, não posso. Deus falou assim, eu farei de você uma grande nação. Uma grande nação como as estrelas dos céus. Você vai ter um filho e através do seu filho farei uma grande nação. Só que Abraão, casado com Sara, Sara não podia ter filhos, era estéril. E eles tentaram esse filho prometido por Deus, no entanto, não vinha e não vinha. Até que um dia Abraão resolveu tentar a solução do seu jeito. E toda vez que o homem tenta a solução do seu jeito, ele cria um problema seríssimo para ele e para todas as pessoas. O Abraão, em acordo com sua esposa, resolveu ter um filho com a empregada, com a serva, chamada Agar. A criança que nasceu não tem nada a ver com isso, mas a atitude de Abraão em ter um filho com a empregada não era uma atitude bíblica, não era uma atitude aprovada por Deus. Mas assim aconteceu. E Deus chamou a atenção de Abraão e disse, Abraão, você vai ter um filho com a sua esposa. E finalmente, já com idade avançada, Abraão tinha mais ou menos 100 anos e a sua esposa mais ou menos 90, quando Sara engravidou e ganhou um menino chamado Isaque. E o filho que Abraão teve com a sua serva se chamou Ismael. Com esses dois filhos surgem duas ramificações religiosas mundiais. O filho dele com a sua esposa, então, é uma ramificação aí, e dele com a sua serva é uma outra ramificação. E Deus vai orientando os seus filhos para que eles caminhem, para que eles andem no caminho certo. E finalmente, quando Isaque, filho de Abraão e Sara, Isaque casa com Rebeca e tem filhos, especialmente nós podemos destacar Jacó e Esaú. E Jacó, o mais novo, embora eles eram gêmeos, mas o Jacó nasceu um pouquinho depois, portanto era mais novo. Esse Jacó, que tinha uma personalidade muito complicada, que tinha uma personalidade muito difícil, o Jacó um dia teve um encontro com Deus. E depois de ter um encontro com Deus, Deus mudou a vida dele. Inclusive o seu nome foi trocado, de Jacó para Israel. Portanto, o Jacó é o mesmo Israel, só que quando ele se converteu, o seu nome passou a ser Israel, entendeu? Portanto, Israel é o nome do Jacó. O Israel é o neto de Abraão. E esse tal de Israel, que a Bíblia fala de ponta a ponta, Israel, 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 o neto de Abraão, ele se casou e teve filhos. E a Bíblia menciona 12 filhos que se transformaram nas 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel se multiplicaram, formando assim uma nação que recebe o nome do neto de Abraão, Israel. E ali de Israel, então surge uma religião que é o que nós chamamos de judaísmo, que vem de Judá, um dos 12. Aí vem o judaísmo, ok? Agora, o povo de Israel, com a religião judaica, conseguiam manter a crença nos princípios bíblicos. Mas as coisas não continuaram assim. De acordo com Isaías capítulo 1, o povo de Israel se afastou de Deus. Inclusive introduziram deuses no meio do seu povo.
introduziram idolatrias e outros credos no meio dos princípios que eram originais da Bíblia, desde Adão e Eva. E a partir daí, então o povo de Israel entrou num processo que nós chamamos de afastamento de Deus ou apostasia. São duas palavras para você entender melhor. E o tempo passou. E quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, Jesus Cristo nasceu nesse contexto judaico. A Bíblia diz que Jesus era judeu. Por isso a Bíblia chega a dizer a salvação vem dos judeus. Porque Jesus era judeu. Portanto, guardador do sábado, guardador dos 10 mandamentos, como o povo de Israel. Só que o povo de Israel acabou se afastando de Deus, como diz Isaías capítulo 1. E finalmente, quando Jesus morre na cruz, Jesus não morre para salvar apenas judeus. Jesus morre na cruz para salvar a todos. Para salvar a mim e a você, de todos os países, de todas as religiões, de todos os credos. Jesus morre para salvar a todas as pessoas. E a Bíblia diz que a mensagem de Deus e a mensagem de salvação e de esperança é para todas as pessoas. Só que depois da cruz, muitas coisas aconteceram. E a divisão de crenças se multiplicou. E sabe o que diz a Bíblia? Para eu fechar esse raciocínio com você? Isso é impressionante. Presta atenção nisso. Está prestando atenção? Veja só o que diz João capítulo 10. Eu vou ler esse texto e mais um. E aí você vai entender tudo direitinho. Veja só João capítulo 10, versos 14, 15 e 16. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, você percebe que, devido ao vazio do coração, devido ao pecado cometido pelo homem, então o ser humano tentou buscar preencher o vazio de outras formas. E por isso surgiram várias religiões, por isso surgiram várias denominações, porque cada um acha que tem que crer de um jeito exclusivo, seu. E até hoje, tem gente que está me assistindo agora que está pensando em abrir uma nova denominação. Por quê? Porque não concorda com A, não concorda com B, não concorda com C. Então o que ele faz? Ele pega um ponto de vista de uma igreja, um ponto de vista de outra religião e acaba criando uma para ele, para si próprio. Só que a Bíblia é muito clara ao dizer o seguinte, João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Você entende? Eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Isto é, as ovelhas de Jesus não estão em uma igreja só. As ovelhas de Jesus não estão apenas no judaísmo, ou no islamismo, ou no cristianismo, ou no adventismo, ou na assembleia, ou na batista, ou na congregação, nas denominações cristãs, ou nas religiões mundiais. As ovelhas de Jesus estão em todas as igrejas e em todas as denominações, entende isso? Toda pessoa, todo ser humano é um objeto de amor de Deus. Toda pessoa é especial para Deus. E Deus tem um plano para cada pessoa, para você e para mim. Não importa se você crê igual a mim ou diferente de mim. Não importa se você vem da linhagem de Isaac ou da linhagem de Ismael. Não importa se você vem de uma linhagem espírita ou de uma linhagem islâmica ou de uma religião oriental ou de outro ponto de vista. Quem sabe você seja inclusive ateu. Não importa. O que a Bíblia diz é que Jesus fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, entendeu? E isso que Jesus está falando é uma verdade. Portanto, você deve entender que Deus tem seus filhos em todas as igrejas e religiões do mundo inteiro. Inclusive, Deus tem seus filhos em lugares onde não há religião nenhuma. Ou seja, existem filhos de Deus que não frequentam igreja nenhuma. Eu estou falando para o internauta agora. Eu estou falando para você, internauta, e eu sei que talvez você não frequente nenhuma igreja, sabe por quê? Porque você não concorda com esse sistema de religião, não é verdade? É ou não é verdade? Vai, me diz aí. Eu sei que é, por isso você está na internet, porque você não quer ir em nenhuma igreja. E eu não estou condenando você, nem tirando sua razão. Eu quero que você saiba que Jesus ama você e que você é uma ovelha dele. Ele fala, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Existem pessoas que são cristãs em casa e que não frequentam nenhuma igreja. Porque cá entre nós, né? A coisa tá feia por aí, né, meu amigo? Por causa de religiões, aconteceram guerras. Por causa de movimentos denominacionais, as pessoas estão transformando as igrejas em comércio. É ou não é?
E você, que é uma pessoa inteligente, tem observado tudo isso e sabe o que você tem feito? Você tem dito o seguinte: quer saber? Eu vou ficar na minha casa, porque eu quero Jesus no meu coração. Eu entendo você e não tiro sua razão, não. Mas eu quero que você saiba que Jesus está dizendo que ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco e você é essa ovelha. Entendeu? Agora veja uma coisa, eu sou casado, eu tenho 2 filhas, ok? A filha mais velha está nos Estados Unidos estudando lá. A filha mais nova está em São Paulo, estudando em São Paulo. Eu moro em Brasília. Agora pergunta para mim, para minha esposa, se nós estamos felizes. Aí nós vamos responder da seguinte maneira: estamos felizes porque elas estão bem, mas não estamos totalmente felizes porque nós gostaríamos que elas estivessem conosco. E você que tem filhos longe de casa, pensa igual, não pensa? Portanto, Deus tem outros filhos que não são desse aprisco, isso é verdade. Mas pergunta para Deus se essa é a vontade dele. Pergunta para Deus se esse é o plano dele. E ele responde na Bíblia, ele diz: não, esse não é meu plano, porque o verso 16 que nós estamos lendo diz assim: a mim me convém conduzir as minhas ovelhas. Conduzir, eu quero conduzir minhas ovelhas, como eu estou segurando aqui na mão do André. Essa é uma minha ovelha, ele está num aprisco que não é o meu aprisco, mas ele me pertence, ele é minha ovelha. A Ana também é minha ovelha, então a mim me convém conduzir. Eu quero conduzir a Ana, eu quero conduzir o André, eu quero conduzir esse internauta, eu vou conduzir você para que haja um rebanho e um pastor. Diga amém, diga amém, vamos ver, amém, amém, amém. É isso que Jesus está falando. Eu tenho outras ovelhas. Agora, entenda uma coisa. O plano de Deus é que as suas ovelhas estejam reunidas num só aprisco. E esse um só aprisco está em Apocalipse 12. Apocalipse 12 mostra para você as características do aprisco verdadeiro de Jesus. Apocalipse 12 mostra as características do povo de Deus. Apocalipse 12 mostra o lugar aonde Jesus quer colocar suas ovelhas. Apocalipse 12 revela os princípios de Adão e Eva, os princípios de Abraão, os princípios de Jesus Cristo, os princípios dos profetas, os princípios dos patriarcas. Apocalipse 12 mostra que há um caminho, o caminho verdadeiro, que há uma verdade. E essa verdade, meu amigo, é absoluta, não é relativa. E Apocalipse 12 fala sobre isso. É o texto que eu falei que iria ler por último. E aqui está, Apocalipse 12, versículo 17. Aliás, o capítulo 12 inteirinho fala de uma mulher. E mulher em Apocalipse significa igreja. Mulher em profecia significa movimento religioso, significa o povo de Deus, a igreja de Deus. E você poderia ler o capítulo 12 inteirinho. Eu vou ler apenas o verso 17, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é o diabo e a mulher é o povo de Deus, a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ouviu isso? Então, o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E se você vai para o capítulo 14, verso 12 de Apocalipse, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esse povo de Apocalipse é o mesmo povo do tempo de Adão e Eva, é o mesmo povo do tempo de Abraão, porque Deus tem um povo e Deus tem princípios e os princípios não mudam. Embora as pessoas tentem buscar religiões que se adaptam ao seu estilo de vida, mas você sabe que Deus existe e que isso que estamos falando é verdade. As ovelhas de Jesus estão espalhadas e Deus está chamando as suas ovelhas. Deus está chamando você para tomar uma decisão hoje, uma decisão de fazer parte do caminho certo. Lembre-se, há 2 caminhos, o estreito e o largo. Mas você precisa entender que o caminho, mesmo sendo estreito, é o caminho certo, é o caminho verdadeiro. Pode ser difícil? Ok. Pode ser desafiador? Ok. Mas é o caminho de Jesus. E hoje Jesus está chamando você, não para fazer parte de uma igreja apenas, está chamando você para fazer parte mais do que isso, está chamando você para fazer parte do povo de Deus, está chamando você para começar uma nova vida. Jesus está chamando você hoje para entregar seu coração a Jesus. Quer ver? Vamos ver se esse câmera entende o que eu vou falar. Chega mais perto. Você sabe o que é isso? Não? É dar um zoom na minha cara. Chega aqui mais perto de mim. Pode dar um zoom. Põe minha cara todinha na tela do computador. Quando você botar, você fala, tá ok, me dá um sinal. Aí tá bom. Quando eu falo chega mais perto, é porque eu quero falar com você muito seriamente. Eu não sei quem está me assistindo. Não sei se você é cristão ou é de uma religião que não é cristã, que tem um outro nome. Não há problema, não se preocupe com isso.
Nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. E Jesus ama você e ama a mim da mesma maneira. Só que hoje Jesus está chamando você para você tomar uma decisão, uma atitude de fé, uma atitude de coragem, para fazer parte da igreja que está em Apocalipse 12, que é mais que uma igreja, é o povo de Deus, é o aprisco verdadeiro. Jesus está chamando você para começar hoje uma vida nova, para fazer parte desse povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem Jesus no coração. O que você acha? Vamos? Aceita o desafio? Se você aceita o desafio, eu quero te dizer uma coisa a mais. Se você aceita o desafio, que tal você agora mesmo no computador usar uma hashtag e colocar o seguinte: eu quero fazer parte do caminho verdadeiro. Eu quero fazer parte do caminho que conduz ao céu. Você quer fazer isso? Então escreva, mande no seu Twitter, veja na tela do seu computador. Você deve preencher o que está aparecendo aí, ou você deve simplesmente mandar um Twitter, não tem problema. Manifeste a sua decisão, manifeste a sua atitude de fé de fazer parte daqueles que estão caminhando no caminho que conduz ao céu. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim também. Ok? Estou esperando você mandar o seu Twitter. Estou esperando você mandar a sua mensagem. Já mandou? Não ainda? Vai, mais um tempinho. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mande a sua mensagem. Eu tenho certeza absoluta que Deus está do seu lado, com a mão sobre você, abençoando a sua vida e abraçando você nesse momento. Eu gostaria de fazer o seguinte, hoje vamos fazer o seguinte, nós vamos orar primeiro e depois vamos ouvir uma música, tá bem? Então vamos fechar os olhos agora e orar. Querido Pai, obrigado por essa mensagem da Tua palavra, porque o Senhor tem suas ovelhas em todos os apriscos, mas o Senhor está chamando as ovelhas para fazerem parte de um rebanho, ou seja, da Tua igreja, do Teu povo. Eu entrego nas Tuas mãos essa pessoa que ora comigo, entrego nas Tuas mãos essa família, entrego em Tuas mãos esse casal, esse jovem, essa pessoa que nos acompanha em casa, no hotel, no trabalho, quem sabe até mesmo em movimento nas ruas. Essa pessoa é especial para o Senhor e eu entrego nas Tuas mãos, para que a partir de agora essa pessoa caminhe no caminho de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Filhinho, porque você não para de tentar lutar sozinho? Se o papai está aqui para te ajudar, filhinho. Tantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouviu, pois já não conhecia minha voz. Meu filho, a dor de te perder foi bem maior que a dos cravos lá no monte do Calvário. Filhinho, você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou desistir, filhinho. Quando você chorou decepcionado com os amigos, eu que estava ali pra te consolar, filhinho. Mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho, com minha destra vou te levantar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho. Você é livre pra negar,
mas eu não vou desistir de te amar, meu filho. Nunca vou te abandonar, filhinho. Volte logo para o lar, nunca vou te deixar, sempre vou te amparar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho. Eu anseio te levar pra passear no paraíso e ver de perto o teu sorriso, meu filho, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou. Você é livre pra negar, você pode até me rejeitar. Você é livre pra negar, mas eu não vou me cansar de te amar, filhinho. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor. Mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar, contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão. Naquela sincera oração, Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então
por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga a tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Erga a tua voz em oração, só basta lhe pedir.